Queria agradecer a você e a todos aqui, porque vocês, inclusive, mudaram a data do meu estudo, a meu pedido, por conta de um imprevisto que eu tive. Então, eu sou muito grato a vocês por terem entendido essa minha demanda, e mais grato ainda pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito feliz pela oportunidade. É sempre para nós um prazer enorme estar com vocês. Vocês são amigos nossos aqui, a gente tem um carinho muito especial. Reforço que estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Para mim, não só uma satisfação, mas também uma oportunidade enorme, e eu agradeço a vocês pela oportunidade que nos deram. O convite do Léo para a gente fazer o estudo sobre vida social, a referência que foi dada foi o livro Pensamento e Vida, o capítulo 18, que trata de sociedade, e que é um tema extremamente abrangente, e nós vamos procurar aqui, nos próximos 60 minutos, desenvolver algumas reflexões que nós entendemos necessárias para o tema que foi proposto, e que definitivamente não esgotam o assunto em si. Tá? Sociedade é um tema que, se você direcionar, por exemplo, para uma visão mais sociológica ou política, nós vamos ter uma enorme discussão aqui sobre N temas. Se você desenvolver para o aspecto do relacionamento social em si, da convivência das pessoas, é uma outra abordagem, inclusive é a que nós vamos buscar trabalhar com vocês aqui hoje. E nós também não deixamos de considerar as referências que são dadas no capítulo 18 do livro Pensamento e Vida, cujo tema é esse, sociedade. Nós nos ativemos também a algumas das colocações que o Emmanuel traz para nós nesse capítulo, porque nós estamos aqui fazendo um estudo para um grupo de espíritas cristãos. E como espíritas cristãos que somos, nós não podemos deixar de levar em consideração os aspectos e os princípios doutrinários que a doutrina espírita nos traz, e que, sim, devem nos ajudar a olhar para o assunto sociedade dentro dessa abordagem mais doutrinária, e que, sim, traz para nós, vamos dizer assim, uma versão mais adequada para os nossos compromissos. E eu vou explorar isso ao longo do estudo, tá? Compartilhando com vocês aqui, rapidamente, como vocês estão usando o livro Pensamento e Vida como uma referência, nós tivemos um trabalho intenso nesse livro, junto com o pessoal do SER. Nós fizemos um seminário sobre Pensamento e Vida, e nós já levamos esse estudo em alguns lugares, até fora de Minas Gerais. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns seminários sobre Pensamento e Vida, e nesse trabalho eu queria compartilhar com vocês aqui, muito rapidamente, algumas conclusões que nós chegamos. Quando a gente olha o livro, e quando a gente estudou o livro, são 30 capítulos, nós vimos que nós classificamos ou separamos o Pensamento em Vida em 5 grandes grupos de temas. O primeiro é a mente, que pega o capítulo 1 e o capítulo 2, é o espelho da vida e a vontade. Aí depois nós vimos que tem uma série de capítulos que nós intitulamos como sendo Conhece-te a ti mesmo, que são esses capítulos que estão listados aí: instrução, educação, sugestão, entendimento, corpo, saúde, hábito, culpa, enfermidade, morte. Existe uma série de capítulos que abordam o tema família, no geral. A gente tem aí os capítulos cooperação, associação, berço, família e filhos. Alguns capítulos que tratam do aspecto de viver em sociedade, que é trabalho, vocação, profissão, sociedade em si, prosperidade, dever e auxílio, e um grupo de capítulos que trata da vida espiritual. Então, tem aqui 5 divisões que nós entendemos que, de maneira didática, favorece. E também nós vimos que dá para fazer uma correlação entre as leis morais que tem no Livro dos Espíritos com também os capítulos do livro Pensamento e Vida. Lembrando que o Pensamento e Vida, como ele é uma apostila estudada no plano espiritual, nas escolas
reencarnatórias, né, nas escolas que preparam os espíritos para a reencarnação, faz todo sentido que realmente o conteúdo dessa apostila, né, Emmanuel chama o livro de apostila, né, aborde esses temas aí. Então, depois eu vou encaminhar a apresentação para vocês, e vocês vão poder, talvez, refletir um pouquinho mais sobre esses temas, né, como é que eles se correlacionam. Mas achamos que era bastante interessante, já que vocês estão usando o Pensamento em Vida como referência, que nós mostrássemos para você esse trabalho que nós fizemos quando nos dedicamos a estudar o livro com um pouco mais de profundidade. Bom, indo agora para o nosso estudo em si, esse slide que eu compartilho com vocês aqui agora, para mim, ele é a base de tudo que nós falaremos nos slides seguintes. Extraímos aqui uma frase colocada pelo Emmanuel no capítulo 8, cujo nome do capítulo do Pensamento e Vida é Associação, onde Emmanuel fala para nós o que está aqui colocado. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Eu vou repetir porque é realmente muito importante a gente realmente entender esse conceito aqui. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Emmanuel, quando coloca isso, na verdade, a frase não é dele, né? Como ele bem posiciona no prefácio do livro Pensamento e Vida, essa é uma apostila estudada nas escolas reencarnatórias, ou seja, o texto provavelmente não é de Emmanuel, é da espiritualidade, né? E o Emmanuel trouxe para nós isso daqui. Então, a espiritualidade nos afirma que a associação mental, a associação dos nossos pensamentos, a associação, o fenômeno da associação, ele vai comandar a nossa existência. Então, nós iremos nos unir àquelas pessoas que pensam como nós pensamos, ou que se interessam pelos assuntos que nós nos interessamos, ou que têm propósitos comuns. E isso define a nossa vida. A palavra que a espiritualidade usa é comanda a existência de todos os seres. Então, os nossos processos reencarnatórios, os nossos projetos de vida, os nossos compromissos, os planejamentos que nós temos para os grandes acontecimentos da nossa vida, eles estão sujeitos a essa questão da sintonia, da associação. Então, não por acaso vocês estão no Luz e Paz, eu estou com a minha família, o Léo trabalha na CEMIG, outro trabalha na Universidade Federal, enfim, cada um de nós tem os seus compromissos direcionados e estabelecidos, respondendo a esse aspecto da sintonia. Então, nós vamos estar vinculados àquelas pessoas que pensam como a gente pensa e para com os quais nós temos não só afinidades, mas também desafios. Lembrando que as vinculações mentais que nós estabelecemos, elas estabelecem-se pelas pontas positivas e pelas pontas negativas. Porque as atrações nossas, elas estão vinculadas à intensidade do meu pensamento. Então, se eu tenho, por exemplo, para pegar o aspecto negativo, vamos dizer assim, se eu tenho dificuldades extremas com uma determinada pessoa e essa pessoa visita o meu pensamento com muita frequência, porque é natural que aquilo aconteça, eu estou associado a essa pessoa. E por mais que eu circule, vire e mexe, eu vou estar esbarrando com essa pessoa, com aquele espírito, nas minhas diversas interfaces. Não tem jeito. Então, a nossa vida é definida pelas sintonias e vinculações que nós temos uns com os outros, tá? Mas quando a gente fala sobre sociedade em si, pegando aqui uma definição acadêmica do que é sociedade, aí a gente diz, né, a sociologia define a sociedade como uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais,
e éticos e que estão sob o mesmo regime político e econômico, em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. Essa é uma abordagem acadêmica, sociológica, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, a sociedade brasileira, ela é aquela associação de seres humanos que compartilham os valores culturais do Brasil, estamos sujeitos ao governo brasileiro, estamos sujeitos às leis e às leis econômicas do nosso país, habitamos esse pedaço da América do Sul que as fronteiras brasileiras definem como sendo o Brasil, e temos ali o nosso jeito de ser. Essa é uma definição clássica de sociedade pelo aspecto puro e simples da visão, vamos dizer assim, material, acadêmica, do que é a definição de um grupo social. Então, nós temos a sociedade brasileira, assim como nós teremos, por exemplo, a sociedade mineira do estado de Minas Gerais, assim como teremos a sociedade belo-horizontina, e indo no núcleo menor que tem, que é o núcleo familiar. Então, a nossa família, ela tem valores culturais e éticos, sim, no íntimo da nossa família, né? E vivemos ali dentro de um regime, entre aspas, político, que é o regime estabelecido pelo pai, pela mãe, por todos que estão ali, e pelas regras de convivência que a nossa casa estabelece, né? Então, as regras que funcionam na minha, necessariamente não funcionam na do Sebastião, do Léo, ou de qualquer outro aí, né? Porque são personalidades distintas, crenças distintas, e que definem, mas, ainda assim, por convivermos no nosso país, nós compartilhamos interesses culturais e éticos semelhantes, que definem o nosso país. Mas quando nós vamos para o campo da espiritualidade, e quando nós olhamos o termo sociedade pelo ponto de vista dos espíritos, a coisa muda e muda bastante. Lá no capítulo 18 do Pensamento e Vida, que é o capítulo que trata do tema sociedade, Emmanuel nos traz o seguinte texto: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Então, quando nós saímos do plano material e olhamos pelo lado do plano espiritual, a sociedade, ela já não é mais apenas o indivíduo em si, mas o conjunto de emanações mentais que aquele indivíduo gera, que aquele indivíduo produz. E eu coloquei em cores distintas essa frase aqui, né? Vermelho, lilás e azul, para poder exatamente fazer esses links conosco aqui. Então, pelo ponto de vista da espiritualidade, a sociedade humana, a humanidade, é uma imensa floresta de criações mentais. Então, imagine a floresta, né? Aquela quantidade de vegetais, vamos dizer assim, de árvores, né? E o conjunto de coisas que vivem dentro daquela floresta, e todos os interesses como uma grande floresta. E cada espírito, cada ser, cada indivíduo, ele está nessa floresta de suas criações mentais num processo de evolução ou acrisolamento, um processo de aprendizado e crescimento ou um processo de prisão, que o acrisolamento é isso, encontrando os reflexos de si mesmo. Então, a nossa mente produz todas essas emanações, e essas emanações refletem a nossa intimidade. E elas podem ser emanações que me promovam o meu desenvolvimento, ou emanações que, dependendo da minha necessidade e dificuldade, me aprisiona. Mas aprisiona não é no sentido de mobilidade ou de me impedir de fazer coisas. É que ele estabelece limites nas vinculações que eu tenho. Então, se eu tenho muito compromisso, se eu tenho dificuldades muito significativas, por conta dessas dificuldades, por conta da minha vibração mental,
eu estou preso a elas, e enquanto eu não tratar e resolver isso, eu não consigo caminhar e avançar nessa floresta com bastante liberdade, tá? E esses reflexos que eu encontro, eles são inevitáveis e eu não tenho como evitá-los. E aí, dentro dessa floresta, afirma-nos Emmanuel, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Então, essa frase, que é a frase com que ele abre esse capítulo, ela é extremamente profunda, porque ele vai colocar para nós que a nossa liberdade, traduzindo para nós o que nós estamos lendo aqui, Emmanuel nos coloca o seguinte, que a nossa liberdade e a nossa capacidade de atuação e de desenvolvimento está diretamente vinculada à minha criação mental. E essa criação mental, ela pode ser libertadora e produtiva, ou ela pode ser aprisionante, dependendo de como ela se situar. Tá? Então, nós estamos inseridos no mar de pensamentos. Os meus pensamentos interferem no de vocês, o de vocês nos meus, e nas diversas faixas vibratórias que nós existimos, nós vamos nos associando com os pensamentos que têm a ver com os nossos e nos vinculando com aquele grupo de pessoas com os quais nós temos interesse. Fazendo uma analogia para uma coisa que nós vivemos hoje em dia de maneira super intensa, que são as mídias sociais, é como se os nossos pensamentos fossem a infinidade de mensagens que circulam sobre as mídias sociais. Lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde quer que vocês queiram, no WhatsApp. Existe uma montanha de informação fluindo, né? Mas eu vou me vinculando no Facebook, no Instagram, nos grupos de afinidade de temas que eu tenho. E eu começo a receber sugestões das próprias ferramentas de mídia social conforme os interesses que eu manifesto. Vejam que as mídias e as ferramentas de mídia social, elas já refletem, de certa forma, isso que nós falamos aqui sobre associação. Então, eu clico num determinado assunto, eu estou olhando, sei lá, um carro para comprar. Daqui a pouco começa a aparecer para mim propaganda de carro, matéria de carro, sugestão de texto, e começa. Por quê? Porque a inteligência que está por detrás dessas mídias sociais, ela seleciona os conteúdos baseados nisso. A nossa mente faz isso automaticamente, sem precisar de ferramenta. Então, na medida em que eu expresso um determinado pensamento, eu vou, ao lançar o meu pensamento no plano espiritual, criando vínculos com aquele pensamento. E eu vibro em determinada faixa na qual cada um de nós estabelece as suas respectivas sintonias entre encarnados e desencarnados. Quantas e quantas vezes nós estamos ali, ou no WhatsApp, ou mesmo trabalhando, e nos liga uma pessoa. Cara, estava pensando em você. Não é por outra razão, tá? E as nossas vinculações, elas se estabelecem. E essas espontaneidades de pensamentos, poxa, eu estava pensando em você, você me ligou. Elas refletem exatamente isso que nós estamos falando aqui. Então, quando nós tratamos de vida social, e já direcionando o tema para esse assunto, né, nós temos que saber o seguinte: não há nenhum acaso nas vinculações que estão ao meu redor. Eu me relaciono com as pessoas que têm a ver comigo. E as coisas que surgem no meu caminho, eu tenho que prestar atenção nelas, porque elas surgem espontaneamente, porque eu as busquei, mesmo que de maneira inadvertida, através dos meus pensamentos. E é assim que as coisas vão funcionando. Tá? E aí, vamos então aqui agora levar ao nosso ponto básico, né? Eu sempre gosto de criar essas vinculações com as obras básicas,
porque elas são o nosso alicerce e elas são extremamente importantes para que nós possamos desenvolver os nossos pensamentos e raciocínios em cima da base estrutural do Espiritismo. Então, Kardec, lá na primeira pergunta que trata sobre lei de sociedade no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 766, questionou a espiritualidade. A vida social está na natureza? Ou seja, faz parte da natureza do universo a vida social? E aí a espiritualidade coloca para Kardec, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E eu destaco aqui o substantivo palavra, né? Aqui, eu marquei palavra. Por quê? Porque a comunicação, a verbalização dos meus pensamentos permite que eu me relacione de maneira inteligente e sofisticada com o meu semelhante. Então, se eu, como ser humano, possuo uma forma de falar, uma estrutura de comunicação sofisticada como é a palavra, isso tem um propósito. Isso não foi dado ao ser humano à toa, né? Então, nós somos seres sociais e precisamos da convivência para que nós possamos nos desenvolver. E nós vamos abordar isso na próxima pergunta aqui. E a maneira como nós temos de interagir uns com os outros, quando encarnados, é através da palavra. No plano espiritual é pelo pensamento. Não tem palavra, não tem vocalização, não tem corda vocal, tá certo? Não tem vibração de corda vocal impulsionando o ar para o ar gerar uma onda sonora para entrar no meu ouvido. No plano espiritual não precisa disso, é só o pensamento. Mas enquanto encarnado, a palavra, ela é uma faculdade fundamental para o nosso relacionamento. E aí Kardec, nos questionamentos que ele vai fazendo, ele coloca, pergunta 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algo providencial, objetivo de ordem mais geral? E aí tem uma resposta que é muito importante e que é a base da justificativa da vida social. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, né, no insulamento, ele se embrutece e estiola. Pegando aqui, né, que é bom quando a gente lê o Livro dos Espíritos, eu tenho que pegar umas palavras, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem que pegar o dicionário, né? O que é estiolar? Né? Para a gente entender, estiolar é debilitar, enfraquecer, tá? Então, no isolamento, no insulamento, o homem se embrutece e se enfraquece. Então, gente, a convivência, a vida social, a interação de uns com os outros, ela é fundamental para o nosso progresso. Mas, Sérgio, como é que é isso? Por que você está falando isso? Por que é através da interação que a gente progride? E aí eu quero passar já automaticamente para esse slide aqui. Quando nós estamos convivendo, nós temos todas essas interfaces que nós separamos aqui para ver com vocês. Quando eu estou convivendo, ou seja, relacionando com outro ser humano, seja no trabalho, seja na minha família, seja na minha escola, seja no meu bairro, seja onde for, eu, ao interagir com outro ser humano, eu tenho que abrir frentes de diversas. Então, começando aqui pela primeira, que está ali no cantinho esquerdo, aprender a administrar conflitos. Eu posso querer alguma coisa ou gostar de algo que um outro ser humano não goste igual a mim, que discorde de mim. E aí, eu só vou aprender a administrar o conflito, não estou falando nem superar, é administrar o conflito, a partir da interação que eu tiver com essa pessoa.
E na hora que eu estou administrando esse conflito, eu estou exercitando a paciência, eu estou exercitando a resiliência, eu estou exercitando a minha capacidade de escutar, a minha argumentação. Então, é um processo que desenvolve a minha inteligência, e a inteligência aqui no aspecto maior, inteligência emocional, inteligência em todos os aspectos das inteligências, tá certo? Por exemplo, o segundo, aqui logo abaixo de aprender a administrar conflitos, aprender a lidar com as diferenças. Ah, eu gosto de limonada com açúcar, né? Eu gosto é com adoçante. Mas só tem uma limonada, como é que vai fazer? Não, então faz ela sem açúcar, sem adoçante, cada um adoça o seu. E eu vou lidando com isso. Né? Então, uma pessoa tem uma dificuldade específica com a visão, eu não tenho. Então, essas diferenças fazem com que eu comece a exercitar dentro de mim faculdades distintas, e isso tudo me engrandece. Então, a convivência, a vida em sociedade, ela é um processo de crescimento para todos nós. Mais abaixo, aprender a ouvir o outro, escutar, dar a oportunidade de alguém falar. O outro aqui, ó, desenvolver solidariedade e cooperação, e não é por outro motivo que essa caixinha aqui está debaixo de um cadeirante, onde eu começo a olhar para o meu semelhante e falo, caramba, ele tem uma dificuldade de locomoção. Ele teve uma doença que eu não tive. Né? E essas diversas aberturas que nós temos promovem em nós um desenvolvimento extraordinário. Eu acredito que cada um de vocês que aqui está, né, passaram por isso quando experimentaram, por exemplo, o momento onde vocês encaminharam os seus filhos para as escolas. E hoje em dia, muita gente fala que é até bom que vá para a escola, porque a criança se desenvolve. É exatamente isso aqui, por causa desse aprendizado. E esse aprendizado, de quando você sai da sua família, e a primeira experiência da criança é com a escola, e ela vai chegar na escola e ela vai ter vários outros meninos e meninas diferentes dele, que fazem coisas diferentes, que falam diferente, que têm pirraças diferentes, que têm agressividades que ele não tem nem de casa. Ele se expõe à vida de uma maneira de menos proteção, então ele vai apanhar, ele vai sofrer bullying, ele vai sofrer N coisas. E isso tudo torna cada um de nós mais forte. E as pessoas de maior sucesso na sociedade são aquelas que conseguem desenvolver a capacidade de olhar e escutar o próximo de uma maneira mais plena. Se nós conseguirmos, de fato, trabalharmos a nossa escuta, trabalharmos a nossa visão, trabalharmos a nossa mente para observarmos o semelhante de uma maneira sem preconceitos, de uma maneira mais ampla, mais amorosa, mais cristã, vamos dizer assim, nós crescemos no nosso entendimento e na nossa visão de vida. Por isso que a vida em sociedade, a vida social, ela é primordial no nosso desenvolvimento. Ela é fundamental para que nós nos tornemos pessoas melhores, porque só através da interação com o nosso semelhante é que nós, de fato, conseguimos desenvolver as nossas potencialidades e identificar as nossas limitações, porque os nossos semelhantes vão também nos mostrar naquilo que eu não sou bom, naquilo que eu sou limitado, naquilo que eu não possuo e que ele, por outro lado, possui. E isso daí faz essa troca, essa observação, esse processo me engrandece. Se eu não consigo fazer igual a ele, pelo menos eu tomo consciência que algo existe diferente de mim e que é possível de se ter. E isso passa a fazer parte da minha leitura de vida, da minha compreensão.
Tá? Eu não sei, Léo, se há a possibilidade de interagir ou não, de perguntar ou não, mas se vocês quiserem fazer alguma colocação que vocês acharem que seja relevante, eu não tenho problema, por favor, se sintam à vontade, tá? Tá ótimo, Sérgio. Então, eu vou aproveitar só fazer um comentário e ver a sua opinião. Você mesmo falou a respeito os conceitos aqui, né? A gente acaba, tem a questão da sintonia, e como que a internet hoje, a gente acaba, quando a gente busca alguma coisa, a gente recebe de volta uma coisa mais ou menos customizada, com base no que a gente pesquisou, mandou, né? A busca pelo nosso interesse, né? Mas aí, dentro disso, a gente vê hoje, por exemplo, as pessoas com a internet, e isso é uma questão social, a gente vê que as pessoas, elas buscam na internet aquilo que elas acreditam e elas recebem de volta coisas do mesmo grupo que reforçam aquilo que ela acredita. Então, com isso, começa a gerar muita radicalismo, porque você se alimenta do que você acredita, e mesmo que aquilo eventualmente seja muito errado, você tem sempre um grupo na internet que vai te alimentar com aquilo para poder evidenciar que você está certo, ok? Uhum. E isso acaba que esse processo de aprender a conviver, ele não pode ficar limitado por conta disso, porque o convívio com o próximo é bacana quando eu vejo alguém que pensa, igual você falou, que pensa diferente, que eu consigo ver uma crítica e eu consigo conviver com aquilo e pensar se aquela pessoa não tem razão. Assim, é um negócio que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, ficar atento nessas coisas e não deixar que essas coisas atrofiem a gente, né? Na nossa vida. Exatamente, Léo. Foi muito bom você ter falado nisso, porque eu acho que hoje em dia, inclusive nos últimos anos no nosso país, por conta de toda a polarização que tem acontecido, nós temos visto esse tipo de coisa ser absolutamente reforçado. E aqui não tem jeito, né? Nós temos que ser bem pragmáticos na hora que nós abordamos esse assunto. E aqui eu vou falar para espíritas, né? Nós não podemos entrar de inocentes nesse processo. Nós temos bastante informação e sabemos de todo o direcionamento que existe nessas ferramentas, e muitas vezes esses direcionamentos são direcionamentos maldosos até, que não nos fazem bem. Então, nós precisamos criar os nossos filtros, né? E essa criação de filtros, ela não é de agora, né? Nós podemos nos lembrar aqui de Sócrates, aquelas famosas 3 perguntas, né? É útil, é verdadeiro e é bom, tá certo? Então, assim, isso que chega para mim, ele passa sobre o critério da verdade? É uma fake news ou realmente é verdadeiro? Ah, é verdade, ok, passou. Isso é útil? Isso vai ter utilidade para mim ou não? Porque se não tiver, pode parar. Pode ser verdadeiro, mas pode parar por ali. Tá certo? E o último, aquilo é bom? Aquilo é algo que efetivamente agrega? Esses filtros são fundamentais. Nós não temos como evitar que essas coisas cheguem até nós. No mundo que nós vivemos, nós seremos cada vez mais assolados, né, de informações múltiplas que vão chegar para nós dos mais diversos pontos, né? E nós precisamos, e isso talvez seja um alerta maior para nós que somos já, entre aspas, maduros, para podermos, inclusive, orientar e ajudar a quem é mais jovem a poder ter inteligência no trato desse tipo de coisa. Porque nós não podemos e nem devemos sair replicando tudo que chega até nós, ou dando like em tudo aquilo que nós acessamos, sem parar e fazer um pequeno questionamento se aquilo faz sentido ou não. Tá certo? Porque se, porventura, você... E aí eu coloco isso em diversos níveis, tá, Léo? Uma coisa é eu pegar alguma coisa que chegar para mim e eu quiser compartilhar tudo que chegar para mim, por exemplo, com a minha esposa, com a Sheila, que eu tenho um alto grau de intimidade, um alto grau de confiança, e com ela ali eu posso ter um debate mais aberto, mais franco,
sabendo que existe entre eu e ela amor, respeito, e a gente vai tratar essa coisa, com esse tipo de, vamos dizer assim, de envoltório. Agora, quando eu recebo um negócio e repasso para frente, sem nem ao menos fazer um critério de filtragem, eu já não sei lá na frente o que tipo de coisa que vai ser, para quem que eu estou mandando. Então, quando eu publico algo na minha página, no Facebook ou no Instagram, eu replico uma determinada coisa e eu empresto o meu nome, a minha crença naquilo dali, eu não sei para onde que aquilo vai, na quantidade de gente que vai estar vendo aquilo ali. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de replicagem automática. Por exemplo, eu ando afastado demais do Facebook há mais de ano. Eu não publico mais. Eu tenho me limitado a só ver, mas eu tenho evitado muito publicar, porque eu não sei que tipo de situação que pode sair a partir dali. Não estou falando que eu estou certo, não, tá? Não acho que o meu comportamento é o melhor, eu acho que eu sou até radical demais nesse aspecto. Mas eu me cansei e eu me chateei em algumas situações que eu tomei a decisão de não dar mais visibilidade para essas coisas na plataforma. Tá? Mas eu acho que nós temos que, como espíritas e cristãos, tem que ter muito critério naquilo que a gente replica. E tem que ser muito incisivo naquilo que nós temos certeza que seja ruim. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha visão. Quando eu vejo que chega para mim uma informação que é absolutamente deturpada e que ela pode gerar prejuízos para outras pessoas, dependendo do que é, nesses casos em particular, eu me manifesto e falo, olha, toma cuidado, isso não é assim, não concordo. Porque também a gente não deve passar pano, para usar uma expressão moderna, para essas coisas que são erradas. Eu acho que isso aí também, a gente não pode também fazer vista grossa para isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente replica. Isso eu acho importantíssimo. Tá? Porque, de certa forma, nós emprestamos o nosso prestígio, a nossa formação, a crença que as pessoas têm de nós quando a gente repassa uma coisa dessa para frente. E é importante a gente ser bem seletivo. Tá? Eu acho que a gente tem que seguir aqui aquilo que o Paulo fala. Examinar tudo, retende o que for bom. Tá? Tudo bem, pode chegar, pode vir para cima de você N coisas. Retém o que for bom e só replica o que for realmente necessário, útil, verdadeiro, bom, que vai agregar valor para as pessoas. É da forma como eu vejo. Bom, aqui, lá no capítulo Sociedade, do Pensamento e Vida, ele fala um pouquinho sobre pátria. E aí nós achamos que valeria a pena a gente conversar um pouquinho também sobre isso. Tá? E aí, na pergunta 215 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca para a espiritualidade uma leitura que ele tinha da vida, né? Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Então, o Kardec, lá na França do século XIX, olhava para ele lá na França e via os franceses de um jeito, via os ingleses do lado de lá do Canal da Mancha de outro, via os prussianos, que na época não chamava Alemanha, eram os prussianos, de outra forma, e falava assim, pô, por que os italianos de outra forma, os espanhóis de outra forma, e falava assim, pô, por que cada povo, cada nação dessa tem um caráter distintivo? Cada um é de um jeito. E aí a espiritualidade coloca aquilo que nós abrimos aqui o estudo da associação, das vinculações, né, que comanda a existência de todas as pessoas. Né? A espiritualidade coloca lá. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia dos seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que têm alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos.
na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. E isso é uma grande verdade, né? Aqueles que já tiveram a oportunidade de viajar para o exterior vão ver que essas são coisas assim, realmente marcantes quando você vai em determinados países e quando você experimenta, inclusive, a oportunidade de visitar um país não latino, né? Quando você vai numa Alemanha, quando você vai nos Estados Unidos, numa Inglaterra, numa Escandinávia, né? Noruega, Suécia, por ali, Dinamarca, você fala assim, caraca, é completamente diferente, completamente distinto a maneira como você reage, pensa, se comporta, sua leitura da vida, a sua leitura do povo. Para não ser tão longe, Portugal já é diferente pra caramba da gente. Você chega lá em Portugal, e o pessoal brinca muito com isso, e fala que português é burro e tudo mais, né? Se você chegar lá em Portugal e perguntar para o cara assim, você tem horas? Ele vai falar para você, tenho. Mas ele não vai te falar as horas, porque ele vai interpretar literalmente a sua pergunta. Se você perguntar que horas são, ele vai te falar, são 18 horas e tantos minutos. Mas se você perguntar para ele assim, você sabe as horas? Ele vai te falar, sei. Só que aqui no Brasil, quando a gente pergunta, pô, você sabe as horas aí? Você está querendo perguntar para o cara o que é que efetivamente, que horas são naquele momento. Então, esses comportamentos distintos que existem entre as nações, eles dão essas características. E os grupos de povos, eles têm os seus compromissos kármicos também, né? Então, existe uma missão para o Brasil, existe uma missão para a Argentina, existe uma missão para os Estados Unidos, existe uma missão para a França. Para cada nação do mundo existe um papel, né? E do mesmo jeito que nós temos aqui o Ismael como o espírito que responde ao Cristo pelo futuro do nosso país, existem Ismaéis em outros países que também respondem para o Cristo, né? Cuidando daquela população, daquele povo que lá está. Tá? E aí o Emmanuel lá no... Pois não. Até entre os estados há uma diferença desse sentimento, né? Perfeitamente. Eu me sinto um pouco estrangeiro quando eu saio de Minas, né? Assim, é uma característica minha, né? Que eu entro no outro estado, eu redobro a minha atenção no sentido de que eu saí do meu estado e que eu não estou resguardado pela cultura dele ou pela forma de viver, né? Eu tenho que respeitar uma nova situação, uma característica de outro povo. E realmente né? Você vai no Mato Grosso, é completamente diferente da gente, aqui do lado do Rio de Janeiro, mesmo de São Paulo, né? Espírito Santo. Então, assim, são formas de viver diferentes, né? E é bacana, né, quando a gente vê isso, esse seu comportamento de se resguardar, de olhar, é um comportamento inteligente, sofisticado, de um espírito que já aprendeu a viver. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui. A interação que a vida social nos promove, ela nos facilita e nos desenvolve essa inteligência emocional, para que nós possamos olhar para os diferentes e entender os diferentes com as suas respectivas características. Isso é muito importante, porque quando a gente tem esse tipo de olhar, quando nós temos esse tipo de cuidado, nós começamos a enxergar o próximo melhor. Nós acuramos o nosso jeito de olhar e de se relacionar com o próximo. E isso é característica de espírito que está em desenvolvimento. E isso é muito importante. Ter essa leitura da vida, ela é importantíssima, é característica de evolução. Isso é muito bom. Sérgio, pois não. Só um comentário. Eu acho que assim, isso aí até é antigo, né? O Paulinho deve ter aprendido lá atrás, que era aquela frase, né? Quando em Roma, haja como os romanos. É isso mesmo, Salomão, é isso mesmo. Então, assim, é muito bacana isso, né?
e a gente se desenvolve, né? Eu já estou com 62 anos, né? Então você fala assim, cara, quanta coisa eu aprendi ao longo da minha vida e como é que hoje eu sou menos impulsivo, mais sereno, por conta de que eu aprendi a ler mais as coisas, aprendi a interpretar melhor isso. Espíritos mais evoluídos que nós conseguem olhar para as nossas realidades e ter exatamente essa postura. Não que eu seja isso, não sou mesmo, tá? Mas é porque esses espíritos, quando nos veem, por exemplo, em grandes processos de sofrimento, eles olham para aquilo com uma calma, que fala assim, não, esse é o processo correto, tem que passar por isso. Ele enxerga o todo melhor, né? E nós também, de alguma forma, precisamos desenvolver essas características para sermos mais úteis na sociedade na qual estamos inseridos, para que as nossas contribuições sejam mais assertivas, para que o nosso papel seja um papel mais relevante na vida daqueles com quem nós interagimos. Tá? Bom, avançando aqui, Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, no capítulo 18, que trata de sociedade, fala para nós o seguinte, João, as pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando, muita vez, de um país para outro, conforme se lhes passa precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Olha que bacana esse texto, né? E a gente vê hoje, aqui em pleno século XXI, a grande mobilidade das pessoas no mundo. Quantas pessoas fazem intercâmbio hoje em dia? Quantas pessoas mudam de países? Quantas experiências distintas acontecem dentro dos desafios múltiplos que a vida oferece para cada um de nós? Então, mais uma vez, lembrando lá da frase sobre a associação, que ela preside todas as coisas e comanda a existência de todas as pessoas, lembrando essa frase, vai mostrar para nós aqui o seguinte, eu nasço no Brasil, mas eu tenho um vínculo violento com os Estados Unidos e botei na minha cabeça que eu tenho que mudar para lá. E se tiver no meu destino e tiver que ser, eu vou sim emigrar para lá. E vou viver experiências relevantes para o momento reencarnatório que eu estou passando, que tem que acontecer na minha existência. E vice-versa. Muitas e muitas pessoas se deslocam, e nós hoje somos testemunhas dessas situações que acontecem no mundo todo, e tenho aqui uma foto desses emigrantes sírios lá na Europa, e nós temos acompanhado isso nas mídias, assim, frequentemente, desses povos que são submetidos a esses desafios gigantescos de sair dos seus países de origem, fugindo de guerras, fugindo de perseguições, fugindo de fome, às vezes buscando um lugar para poder ter uma mínima condição de vida, né? E essas coisas acontecem dentro de um processo que é um resgate para esses que estão saindo dos seus países, mas também é uma puta de uma oportunidade de resgate também para aqueles que os recebem aonde quer que seja. Então, quando uma Alemanha abre suas fronteiras, uma Inglaterra, uma Grécia, uma França, uma Itália, abre as suas fronteiras para receber africanos, sírios, enfim, gente de tudo quanto é lugar, eles estão num processo kármico de nação, resgatando débitos que contraíram com o seu passado, em algum momento. Né? E aí o Emmanuel, né, que as sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram à terra em que se lhe situava o degrau evolutivo. Né? A Europa, em especial, os países europeus, tiveram compromissos kármicos, em especial com a Europa, com a África, perdão,
gigantescos, né? Eles promoveram a escravidão, eles exploraram de maneira cruel os países africanos. Recentemente, a Alemanha direcionou um recurso para, eu não sei que agora se é o Congo, não me recordo aqui, um país onde eles tiveram um comportamento extremamente inadequado na época do século XIX. Daqui a pouco eu me lembro e falo para vocês. E hoje, todo mundo para pensar nesse processo. E esse exercício que está sendo feito no mundo inteiro, em particular no mundo ocidental, tá? Ele está fazendo com que as fronteiras efetivamente sejam destruídas e que o senso de humanidade ele esteja mais presente. E nós hoje somos forçados, entre aspas, a olhar para os nossos irmãos em humanidade de uma maneira mais fraterna, e nós nos mobilizamos em diversos aspectos para nos ajudar no mundo inteiro. Então, organizações como Médicos Sem Fronteiras existem exatamente para poder criar oportunidade para que nós exercitemos a nossa capacidade de ajudar outros semelhantes em outras latitudes do nosso planeta. Então, a vida social, que há 100, 200 anos atrás se limitava praticamente à minha aldeia, à minha cidade, hoje em dia, a vida social é uma vida sem fronteiras, né? Onde nós compartilhamos o sofrimento e do aprendizado de todos os povos, ou pelo menos de grande parte dos povos que habitam o nosso planeta. E isso nos obriga a ter uma visão mais holística, ter uma capacidade de trabalhar as questões, as virtudes, como amor, perdão, fraternidade, solidariedade, de uma maneira mais ampla e não limitada única e exclusivamente ao meu círculo de relacionamento próximo. Tá? E isso é uma verdade que acontece de maneira bem intensa com todos nós. Tá? Ô, Sérgio. Pois não. A partir do que você falou, eu acho uma coisa interessante, porque se a gente, nessa relação social, a gente consegue adquirir alguns débitos individuais, nós também conseguimos adquirir débitos que são débitos sociais, ao aderir a certos projetos. Sem dúvida. E isso é muito interessante, né? Quando você usa, por exemplo, o caso do europeu hoje tendo que conviver com o imigrante, né? E nós vivemos os nossos dilemas. Quando, por exemplo, a gente, hoje, por exemplo, Dia da Consciência Negra, e a gente para pensar que, quando o Brasil se constituiu como Brasil, ele manteve a escravidão. Uhum. Né? Quando ele pôde pôr fim nesse modelo, ele insistiu nesse modelo. E quando ele põe fim, ele promove um processo de exclusão. Né? E aí, né, a gente, quer dizer, já no século XXI, procurando reparar, né, esse prejuízo que uma categoria social se impôs a outra. Né? Ô, Sebastião, muito legal isso que você está falando, e toda vez que a gente vai num processo desse, eu imaginava que esse assunto fosse surgir aqui realmente hoje, a gente passa a dar conta, né? E por que eu estou falando isso aqui? Eu vejo hoje que há um certo exagero no trato desse assunto de gênero, racismo e tudo mais. Tá? E eu estou falando isso aqui com a tranquilidade de estar compartilhando com vocês. Eu sou a favor de nós tratarmos uns aos outros com absoluta naturalidade e respeito, mas eu vejo hoje que tem muita gente levantando a bandeira e usando isso com interesses pessoais, com interesses políticos, com outros interesses que não simplesmente tratar essas questões
dentro da normalidade que deveriam ser tratadas. Mas isso é absolutamente normal dentro do processo de construção de um futuro. Nós, quando lá atrás, né, e se a gente tivesse 200 anos atrás aqui, seria natural, Sebastião, de eu ter uma conversa com você num sábado de manhã e falar assim, pô, Sebastião, sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma chegadinha, se Belo Horizonte existisse, né, porque não tem 200 anos Belo Horizonte, graças a Deus Belo Horizonte já nasce fora do ambiente da escravidão, mas vamos supor que eu e você morássemos em Salvador, e aí no sábado de manhã eu ia ligar para você, não, mas eu ia estar com você e falar assim, Sebastião, estou indo lá no mercado, vou comprar um neguinho. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu vou lá comprar uma pessoa. Eu vou comprar um ser humano. Há 200 anos atrás era possível de se fazer isso. Então, quando hoje a gente vê toda essa luta para poder fazer o reconhecimento do negro, da cultura e tudo mais, eu vejo que hoje a gente já tá exagerando em algumas coisas. É quase que opressivo você ser branco atualmente, né? É quase que não natural ser branco, né? E não estou falando isso aqui porque eu sou branco, não. É porque eu vejo um certo exagero nesse negócio, mas eu entendo que faz parte do processo, né? E nós hoje, da mesma maneira que era um absurdo alguém falar para o outro que iria no mercado comprar um ser humano, hoje o uso exagerado da patrulha ideológica do racismo, do gênero e tudo mais, né? Ele também passa do ponto, porque é necessário passar do ponto, até para poder ferir as consciências e alertar as consciências de que nós temos que ser mais naturais. E a respeito disso, daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre isso com vocês, tem uma mensagem de um espírito protetor que é maravilhosa no Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se O Homem no Mundo, no capítulo que trata sobre os seres perfeitos, que fala exatamente sobre o que é ser humano na convivência uns com os outros. Nós vamos falar com vocês sobre isso daqui a pouquinho. Mas andando aqui para frente, tá? E aí o Emmanuel faz um sumário, ele fecha esse capítulo de Sociedade do Pensamento e Vida falando o seguinte: em todas as épocas, ou seja, na Roma Antiga, na Idade Média, na França do Kardec, no Brasil de hoje, a sociedade é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, almas somos nós encarnados, tá? Nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria em obediência aos ditames da evolução. Então, a sociedade, ela é, vamos dizer assim, o campo de trabalho e esse filtro gigantesco no qual nós, encarnados, vamos plantar e colher aquilo que tem a ver com as nossas necessidades evolutivas. Então, as sementes que eu estou plantando hoje, que colherei no futuro maior, e elas serão colhidas num exercício social da minha vida reencarnatória no futuro, elas são consequências do meu passado, mas também das ações do presente, que vão construindo hoje, definindo hoje o que vai ser meu futuro lá na frente. E isso tudo acontece dentro de um processo evolutivo normal, ao qual todos nós somos sujeitos. Então, a sociedade, a vida social, é o cenário, é o palco no qual cada um de nós desempenha o seu papel, a sua personagem no teatro da vida. É isso que é viver em sociedade. Nós estamos numa grande peça, num grande teatro, na qual o meu personagem está inserido, e esse cenário que a sociedade humana proporciona para mim é o palco no qual eu desempenho, e ali eu vou colher e plantar aquilo vou colher o que é fruto do erro do passado, ou dos acertos do passado, e vou estar plantando aquilo que vai ser o desempenho futuro, a minha peça futura, que um dia eu vou viver em sociedade novamente, porque não tem outro jeito de viver que não seja dessa forma. Ok? Sérgio, só E a pergunta que eu coloco... Hã?
Só questão de ordem. Infelizmente, já são 19 horas, tá? Tá, eu só vou terminar aqui com essa pergunta, então. Lógico. Tá? Fica à vontade. Então, que papel nos cabe para a melhoria da vida da sociedade? Tá? E aí eu vou terminar com esse slide. Tem outros aqui que eu ia compartilhar com vocês, mas eu vou terminar com esse slide que eu acho ele brilhante. E essa mensagem, Viver com Naturalidade, que está no livro Renovando Atitudes, do Hamed, ela comenta essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Homem no Mundo, que eu recomendo vocês lerem quando puderem, tá? Diz-nos Hamed: cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê, admitindo que, por se tratar de tendências, talentos e vocações, todos nós temos a peculiar necessidade de ser como somos e de estar onde quisermos na vida social. Então, nós temos que ser absolutamente naturais, mas nós temos que ser absolutamente naturais com viés cristão, de ter a vigilância, de ter o orai e vigiai dentro da nossa existência. Porque nós não temos como ser mais do que somos. Ninguém dá um passo maior do que sua perna. Nós não vamos conseguir ser Francisco de Assis da noite para o dia. Embora um dia nós venhamos a nos transformar numa alma como a de Francisco de Assis, se nós soubermos amar verdadeiramente. Mas, dentro do campo de atuação que me cabe, dentro das minhas possibilidades, eu devo viver a minha vida plenamente, usando todos os recursos que estão a meu dispor, porque é meu direito, como ser humano, de fazer uso disso. Mas eu tenho que ter o comportamento cristão, a vigilância operante, para poder errar menos, porque errar, sempre nós erraremos, nós não somos perfeitos, para eu poder errar menos e acertar mais. E ao fazer isso de maneira mais assertiva, eu conseguir ser mais feliz, porque a felicidade, ela está diretamente proporcional à quantidade de bem que eu faço. Quanto mais bem eu fizer, quanto mais acertos eu tiver, mais feliz eu serei. Então, nós temos que ser naturais na nossa vivência, mas principalmente não deixarmos de buscar a verdade e o amor em todas as nossas ações dentro do campo de atuação que me cabe ainda fazer. Ok? Bom, fica aqui para vocês, mais uma vez, o meu muito obrigado, e essas reflexões possam nos acalentar na noite de sábado e nos dar inspirações para que possamos abrir a semana que vem, que começa, na verdade, amanhã, de uma maneira mais positiva, viu, gente? Muito obrigado.